Fala galera, Bruna aqui de novo no canal, recalculando, trazendo para vocês mais matéria de potenciação. Dessa vez vamos começar a falar sobre os expoentes. Nessa nossa primeira aula vamos falar sobre o expoente natural, aqueles números que são 1, 2, 3, 4, são aqueles números positivos que a gente tá super acostumado. Não se esqueçam, já se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like nesse vídeo, que me ajuda muito. Ficou com alguma dúvida ou sugestão de vídeo? Deixa aqui nos comentários e, lógico, compartilhe com quem você sabe que precisa muito desse conteúdo, tá bom? Então, vamos pro conteúdo. Dados um número real A e um número natural N, com N maior ou igual a 2, a potência de base A e expoente N é indicada por A elevado a N. Lembra disso? O A é nossa base e o N é o nosso expoente. Não se esqueçam disso. Se vocês não estão lembrando do que eu tô falando, vou deixar linkada aqui a nossa primeira aula que eu falei de todos os nomes. Isso é muito importante saber, tá bom? Então vamos continuar. I é um número obtido pelo produto de N fatores iguais a A. Calma, tá tudo bem, tá tudo certo. O que ele quis dizer aqui, gente? O resultado de todo esse nosso processo de multiplicar a base N vezes por ela mesma, vai resultar no que a gente precisa descobrir. Então, aqui à esquerda, vocês podem ver que eu já ilustrei exatamente isso. Então, prestem atenção. A elevado a N, ou seja, a nossa base elevada ao nosso expoente N, é a mesma coisa que a gente multiplicar esse numerinho, então esse A, várias e várias vezes, até o número de vezes que N tá mandando pra gente. Então, o nosso exemplo. Se o N for 3, a gente vai ter que multiplicar esse nosso A 3 vezes por ele mesmo. Então, seria A vezes A vezes A, tá bom? Então, se atentem nesse pequeno fato, tá bom? E coloquei duas observações aqui que são super importantes. Memorizem bem isso, que vocês não vão cair em nenhum tipo de pegadinha. Seguinte, quando a gente tiver um número elevado a 1, será sempre ele mesmo, tá bom? Então, pode ser 1 milhão elevado a 1, será 1 milhão. Pode ser 1 elevado a 1, vai ser 1. 2 elevado a 1, vai ser 2. E assim por diante. E essa nossa segunda observação. A elevado a 0, ou seja, qualquer número elevado a 0, sempre dará 1, tá bom? Independente do número que for a nossa base. Se tiver elevado a 0, será 1, tá bom? Se atentem a esses detalhezinhos, tá bom? Então, vamos agora falar sobre as propriedades desse tipo de expoente. São várias, porém, elas fazem muito sentido, vocês vão entender por quê. Temos 5 propriedades aqui. A nossa primeira propriedade é a propriedade da multiplicação, tá bom? O que acontece aqui? Quando a gente fala de multiplicação de expoentes, a gente vai fazer o quê? A gente vai conservar a nossa base e somar os expoentes, tá bom? Então, quando a gente tiver uma multiplicação numa potenciação, é assim que a gente vai resolver, tá bom? Nossa segunda propriedade, a gente vai falar quando tiver uma divisão. Então, quando a gente tiver uma divisão de bases iguais, porém expoentes diferentes, a gente vai fazer um menos o outro, ou seja, um expoente menos o outro. Essa é a regra quando a gente tem uma divisão na potenciação, tá bom? Aqui, na nossa terceira propriedade, é quando a gente tem um expoente fazendo distributiva e uma multiplicação de base. Então, o que a gente faz aqui? A gente vai fazer o famoso chuveirinho, a distribuição desse expoentezinho para dentro do nosso parênteses. Então, vai ficar assim. A vezes B elevado a M, a gente vai separar esses dois. Então, vai ficar A elevado a M vezes B elevado a M, tá? É assim que a gente age nessa propriedade, tá bom? E agora, nossa quarta propriedade também é um expoente que tá elevando um parêntese, só que dentro desse parênteses a gente tem duas bases que estão dividindo. Então, vai ficar A dividido por B, tudo isso elevado a M. Então, a gente faz, novamente, distributiva nos dois números de dentro do parênteses. Então, vai ficar A elevado a M dividido por B elevado a M também, tá bom? E, por fim, nossa quinta propriedade é quando a gente tem uma multiplicação dos expoentes, tá bom? Que, no caso, a gente tem A elevado a M dentro do parênteses e fora do parênteses a gente tem o nosso N. Então, o nosso N vai fazer uma distributiva dentro desse nosso parênteses. Como é que fica? Fica A elevado a M vezes o N. Gente, tudo isso parece um pouco complicado porque a gente está usando letras. Quando a gente estiver olhando
usando números, que a gente vai usar agora nos exemplos, vai fazer todo sentido, vocês vão ver, tá bom? Então, vamos para os exemplos. Ó, peguei 3 exemplos aqui pra gente já começar a trabalhar direitinho, vocês já entenderem tudo, tá bom? Então, calcule as potências a seguir. A, menos 2 elevado a 4. B, menos 1 sobre 5 elevado à terceira. E C, 0 elevado a 10. Então, vamos por partes. Primeiro, nosso A. Nosso A é menos 2 elevado a 4, certo? Então, eu apenas copiei ele aqui. E o que isso significa? Então, prestem atenção. O nosso menos 2 é como se fosse o nosso A, ou seja, a nossa base, tá? E o 4 é o nosso expoente. Então, é ele que manda quantas vezes nós vamos multiplicar o menos 2 por ele mesmo. Então, se ele falou 4, a gente vai ter que multiplicar o menos 2 4 vezes por ele mesmo. Então, fica menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, tá? Então, aí a gente faz essa multiplicação, que aí, né, se transformou numa multiplicação, então ficou bem mais simples do que um expoente. E aí, a gente vai dar o resultado, que no caso seria a nossa potência. Lembram disso? Então, vamos lá. Menos 2 vezes menos 2 vai dar 4. 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. E, por fim, menos 8 vezes menos 2 vai dar 16. Então, menos 2 elevado a 4 é igual a 16, tá bom, gente? Agora, vamos pro B. B já é assim, ó. Menos 1 dividido por 5 elevado à terceira. Então, é aquilo, gente. A nossa base é menos 1 sobre 5 e o nosso expoente é 3. Então, quantas vezes a gente vai multiplicar o menos 1 sobre 5 por ele mesmo? 3 vezes. Então, é isso que a gente vai ilustrar aqui. Ó, menos 1 sobre 5 vezes menos 1 sobre 5 vezes menos 1 sobre 5. Como a gente faz multiplicação de fração? A gente multiplica horizontalmente, tá bom? A gente vai multiplicar menos 1 vezes menos 1 vai dar 1. 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. Beleza, e agora vamos multiplicar embaixo. Vai dar 5 vezes 5 vai dar 25. E, por fim, 25 vezes 5 vai dar 125. Então, em outras palavras, a gente vai ter menos 1 em cima e 125 embaixo, tá bom? Então, menos 1 sobre 5 à terceira, ou ao cubo que a gente fala, é a mesma coisa que menos 1 sobre 125. Tá bom, gente? Agora vamos, por fim, para o nosso C, que é o último exemplo dessa nossa aula, tá? Então, o C nada mais é do que 0 elevado a 10. Gente, aqui eu quero que vocês se atentem no seguinte. Qualquer coisa vezes 0 daria 0, concordam comigo? Então, o 0 elevado a 10, nesse caso, vai dar o quê? O próprio 0, vocês concordam comigo? Mas, vamos ilustrar como a gente está ilustrando igual aos outros. Ó, 0 vezes 0, 10 vezes ele mesmo, certo? Então, a gente vai ter 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, assim por diante. Então, vai dar o quê? O próprio 0, certo, gente? Mas se atentem ao seguinte, vocês lembram do nosso início da aula que eu falei que se a gente tiver um número elevado a 0, ou seja, se a gente tiver 0 elevado a 0, vai dar 1, tá bom? Não se esqueçam disso. Então, gente, essa aula fica por aqui. Eu aguardo vocês nas próximas, falando sobre os outros tipos de expoente, tá? Se você gostou dessa aula, não se esquece de clicar no gostei, que me ajuda muito. Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu respondo com toda certeza. E lógico, se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Muito obrigada quem ficou até aqui. Até o próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau!